Hoje gostaria de falar acerca de tipos de poder em liderança. Nas lições anteriores, nos programas anteriores, já falámos acerca de estilos de liderança, várias formas de liderança, mas agora gostava de falar nesta perspectiva, que é tipos de poder em liderança. De acordo com aquilo que as pessoas se relacionam no trabalho, as suas relações e comportamentos, nós podemos distinguir alguns tipos de relações de poder. Existe o poder legítimo. O que é isso do poder legítimo? É o poder inerente da organização, da estrutura que existe. Digamos que existe uma organização em que chama alguém e nomeia alguém como diretor, como gerente, como um diretor de um departamento, seja aquilo que for. E esse poder é um chamado poder legítimo. É um poder que é atribuído à pessoa, onde a pessoa pode dizer: eu sou o diretor, eu sou o gerente. Esse é um poder delegado, é um poder legítimo. A posse deste poder está ligada a isto mesmo. Depois existe um outro tipo de poder, que é um poder coercitivo. É utilizado para se conseguir o que se quer com base em ameaças e em punições. Por exemplo, se o indivíduo não desempenhar bem o seu trabalho, bem, se ele não acatar as ordens do seu superior, ele será punido, ele é ameaçado de demissão, seja lá aquilo que for. Isto é um poder, é uma força de poder, é uma forma de exercer influência sobre os outros. Daí que vem aquela expressão: se não vais a bem, vais a mal. Ou seja, se não vais com uma força, terás que ir com outra. São forças, são capacidades, forças de influência sobre as outras pessoas. Existe o poder legítimo, existe o poder coercitivo, existe o poder da recompensa. Este é o oposto ao coercitivo, pois as pessoas concordam com os desejos ou orientações dos outros, porque fazer isso traz benefícios muito positivos. O indivíduo que quer oferecer recompensas consideradas valiosas para com as outras pessoas em troca dos favores que elas podem exercitar. Então, é o poder da recompensa. Olha, se tu fizeres isto, eu posso-te recompensar com isto. É uma forma. A pessoa não está a ser forçada. Também não existe um poder legítimo onde a pessoa faz aquilo porque é o chefe, é o diretor, é o gerente, mas é uma outra força de poder, uma outra força de influenciar as pessoas. É o chamado poder da recompensa. Existe agora um outro poder, que é o poder da competência. Muito importante. Este poder desenvolvemos depois, mais à frente do programa. É com base no domínio de um indivíduo em determinados assuntos. Chamemos-lhe também o poder do perito ou de especialista. É o poder da competência. A pessoa é boa naquilo que faz. A pessoa sabe aquilo que está a dizer. A pessoa sabe aquilo que está a fazer. E essa passa a ser uma pessoa com bastante influência sobre os outros. Porquê? Porque a pessoa é especialista naquilo que faz. É o chamado poder da competência. Existe uma outra força de poder, que é poder da referência. É baseado no magnetismo, na influência que tem nas outras pessoas. É, digamos, uma força, o carisma pessoal que a pessoa exerce sobre as outras pessoas. As pessoas se identificam com ela devido a certos traços pessoais ou características da personalidade. E ela desenvolve uma determinada admiração nas outras pessoas, de forma que, sempre que esse líder fala, essa pessoa fala, chama a atenção. Os outros ouvem, os outros respeitam, os outros dão ouvidos. Não tem a ver com a recompensa, não tem a ver pelo facto de ser o chefe, ser o gerente, não tem a ver com uma forçar, uma imposição, mas vem através de uma admiração que a pessoa tem. E isso é uma força de liderança. São determinadas realidades que é importante todos nós termos conhecimento e trabalharmos na nossa vida nestas forças. Existe uma outra força, que é a força da informação. Quanto mais informação o líder tem, mais poder ele poderá exercer e poderá delegar. Outras formas de poder. Eles dão poder a partir de uma situação específica dentro da organização. E elas são a capacidade de liderar com a incerteza.
A habilidade de lidar com incertezas que surgem no dia a dia nas organizações é uma grande força ou fonte de poder. As empresas buscam meios para reduzir as incertezas, mas algumas parece que sempre permanecem na vida das empresas. Por isso, quem sabe liderar com elas exerce uma forte influência sobre a organização. A capacidade de lidar com a incerteza. Todos nós já nos deparamos com pessoas que, perante uma incerteza, elas bloqueiam, elas ficam e agora? E agora o que fazer? Quando assim é, a pessoa perde pontos. Mas quando, diante da incerteza, a pessoa consegue ser convincente, determinada, isso é uma força muito grande. E as organizações buscam pessoas assim. Uma outra força, a força da substituibilidade. Ou seja, a pessoa se torna insubstituível. Fica difícil substituir essa pessoa. Fica difícil não contarmos com aquela pessoa. Imagina uma organização onde num determinado posto de trabalho existe alguém onde, se aquela pessoa falha, tudo o resto vai parar. Se aquela pessoa se ausenta, não aparece, tudo o resto fica parado. Para a organização é mau, mas sabe que muitas vezes é isso que acontece. E o ser humano sabe disso. E as pessoas que têm esta força dentro delas, elas também sabem disso. E sabe qual é que é normalmente a tendência dessas pessoas? Não divulgam informações para os outros. Tentam ao máximo trabalhar nessa força. Tentam ao máximo fazer com que elas sejam essenciais. Porque elas sabem que assim não vão ser despedidas. Elas sabem porque assim elas não vão ser dispensadas. Elas não vão ser ignoradas. Elas não vão ser desconsideradas na sua pessoa. Mas são pessoas essenciais na organização. Isto é uma força de influência, é uma força de poder que deve-se de ter bastante atenção. Centralidade organizacional, uma outra força de poder. Quanto mais central uma pessoa ou um grupo for para os trabalhos ou processo da organização, maior será o seu poder. O processo decisório, dessa forma, fica também centralizado. O indivíduo ou o grupo, para que ele possa agir de um modo claro no processo de tomada de decisão, tem o poder de exercer uma grande influência nas decisões das organizações. Muitas vezes, as decisões são demasiado canalizadas para algumas pessoas. Às vezes é por necessidade, outras vezes é porque isso é provocado. A pessoa sabe que se as coisas tiverem que passar por elas, elas serão importantes. Elas serão essenciais. A pessoa não pode ser esquecida, a pessoa não pode ser ignorada. E isto é uma força de poder, de influência, de liderança. E é tudo situações onde nós temos que aprender e a definir que tipo de força eu posso ou devo de usar perante determinada realidade. Com um grupo de pessoas, mesmo dentro da mesma organização, eu posso exercer uma determinada força de poder ou estilo de liderança. São coisas diferentes. Mas para uma outra realidade, outro tipo de pessoas ou circunstâncias, eu terei que agir de forma diferente. Uma outra força é a interdependência do papel e da tarefa. Mas neste próximo minuto eu quero dar destaque ao poder da competência. É a influência exercida como resultado da habilidade ou conhecimento especial que a pessoa tem. Hoje em dia, como o mercado está, as organizações precisam cada vez mais de pessoas especializadas. Pessoas que saibam fazer as coisas como deve ser. Muitas vezes, até sai mais caro para a organização ter que contratar esta pessoa ou esta empresa para determinados serviços. Mas a pessoa sabe que vai ficar bem servida. E cada vez mais o mercado, o mundo está desta forma. O poder da especialização ou de perito, de especialista, é essencialmente essencial num líder, porque os membros precisam de acreditar na sua capacidade, na capacidade de definir uma direção certa, uma boa orientação, uma capacidade de alcançar resultados. Quando a equipa vê esse líder como especialista, será muito mais fácil de os guiar, de os motivar e de captar a atenção de todos eles. Para terminar esta parte do programa, quero dizer que se os membros da sua equipa respeitarem a sua experiência,
Então eles vão saber que você pode lhes mostrar como trabalhar de forma eficaz. Se eles confiarem nas suas decisões, porque você é especialista, sabe aquilo que se faz, eles vão confiar em si para orientar os esforços deles nesse trabalho. E por último, se eles reconhecerem os seus conhecimentos, eles ficarão mais suscetíveis ou propensos a acreditar em si para os dirigir nos objetivos interessantes. E esse é um poder muito importante, o poder da competência.